caso do Habermas, a obra do alemão, como eu coloquei ali, é Factum. Que é justamente direito e democracia, português, direito e democracia. Esse facticidade é justamente o complemento, né, entre facticidade e validade. Né? Facticidade e validade. Aí veja o seguinte, o Hegel, ele, como eu coloquei, né, justamente o Hegel na obra dele, Princípios da Filosofia do Direito, ele vai tentar conciliar e mostrar essa relação entre indivíduo e Estado, né, entre a singularidade e a totalidade. No caso, a liberdade, tentar conciliar a liberdade individual com a liberdade, digamos assim, coletiva, né, na parte dos princípios da filosofia do direito aqui dele, tem uma parte, né, a Sittlichkeit, que é justamente a parte da eticidade de Hegel, ou mundo ético, né, que ele fala da família, da sociedade civil e do Estado. Né? E do Estado. Então, o Estado em Hegel é um Estado ético e racional. Né? Aí o Hegel utiliza de uma série de mediações para mostrar essa conexão entre a liberdade individual e a liberdade no caso coletiva, né? Nesse sentido, nessa obra. Depois eu vou retomar essa obra, né, para a gente fazer uma discussão em uma aula só. Mas veja, no caso de Habermas aqui, ele vai, em Direito e Democracia, justamente tentar fazer essa ligação, essa conciliação, né, entre Estado de Direito, né, o resto, Estado de Direito e democracia, essa ligação. Democracia. Aí a teoria de Habermas, né, ele vai mostrar justamente, né, que o direito, no caso, ele precisa do Estado para ser efetivado. Precisa do Estado. Porque imagine um Estado, digamos, você vai aplicar o direito, né, do ponto de vista. Você sabe que o direito tem uma ligação com a questão da moralidade. Né? Você tem normas jurídicas, normas morais ou éticas, e essas normas, algumas delas são positivadas. Né? É claro que no direito não existe só a questão da moralidade, da eticidade, que são coisas distintas, né? Depois a gente pode conceituar melhor, mas questões pragmáticas, né? Interesses políticos, né? Da sociedade civil, né? Que são, digamos, positivados na norma. Né? Mas veja o seguinte, no caso de Habermas aqui, quando ele fala dessa ligação, ele vai mostrar que tanto, né, a democracia, né, ela para existir, essa ligação entre a vontade e a soberania, ele discute muito bem, que é a vontade popular, expressa na forma da lei, com a questão dos direitos fundamentais dos indivíduos, Veja que na própria Constituição brasileira, nas Constituições, a parte introdutória da Constituição é a parte justamente que trata dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, como eles não são positivados a nível internacional e obrigatoriamente impostos, digamos assim,
internacional, como a Constituição do Estado, eles são tratados como direitos humanos. Porque os direitos fundamentais são os direitos humanos, né? Os direitos dos indivíduos, o direito à liberdade, você ter a sua liberdade privada no seu âmbito, uma série de questões. Né? Como foi positivado, além da liberdade, daqueles direitos de primeira geração que o Locke fala, né? Ou o Locke, na época moderna, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, né? Como os liberais falam. Você tem direitos de segunda geração, são direitos mais ligados à questão, por exemplo, dos trabalhadores, as questões trabalhistas, né? Direito à saúde, ao trabalho, à alimentação, né? Que é a Constituição. E hoje, o texto, inclusive, que vocês estão lendo, né? Eles vão falar da questão dos juízes, né? Da questão do Estado. Por quê? Porque hoje tem uma questão, depois do Estado Social, que é implantado após a Segunda Guerra Mundial na Europa, né? A Europa foi destruída pela guerra, os Estados Unidos fizeram um plano e ajudaram a Europa a se desenvolver. E na Europa foi implantado um tipo de Estado, né? Chamado Estado, né? Estado do bem-estar social, né? Que em inglês, né? Está escrito assim, né? O welfare state, né? É o Estado de providência, o Estado do bem-estar social, que vai justamente implantar, eles chamam, também o pessoal fala no Estado protecionista, né? Por quê? Porque ele vai proteger algumas liberdades que são liberdades dos indivíduos, né? Seguro-desemprego, aposentadoria, tudo isso vai surgir nesse momento, né? Para tentar ajudar os indivíduos, a sociedade de uma forma geral, né? Nessas liberdades, digamos assim, né? Que o Bob fala de segunda geração, que no estado anterior, né, que a gente falou, a partir de Locke, né, que nós falamos na época passada, Locke, um autor da obra, o segundo tratado sobre o governo civil, né, Hobbes, né, Leviatã, Rousseau, né, que vai, inclusive, apelar para um estado mais democrático, né, em termos de representação de o Kant, né, todos esses autores eu cheguei a tocar, né, é a partir daqui, dessa discussão moderna, né, que você vai escutar falar de Estado de Direito. Né. E no Estado de Direito, Estado liberal, jamais ele é diferente desse tipo de Estado. Porque, veja, o Estado liberal, o Estado de Direito, ele só leva em conta liberdades individuais, a defesa das liberdades individuais. Então, Locke vai falar, por exemplo, da vida, da liberdade, da propriedade individual, que tem que ser protegida pelo Estado. Né? São liberdades individuais. Eles dizem, eles chegam esses autores, lembra também que eu falei que eles são contratualistas e justnaturalistas, né? Contratualistas porque eles estabelecem um contrato, né, com o governante, né, para criar esse tipo de Estado. Aí a gente fala de contrato, né, contratualistas. E justnaturalistas, porque jus, né, direito, latim, naturalistas, eles falam que antes de fazer esse contrato, eles viviam num estado de natureza, né, num estado que não é maiúsculo, não, é estado que não é minúsculo. Estado mesmo, né? Estado de natureza, né? E os indivíduos viviam de forma insegura. Por isso que eles fizeram um contrato, né, com o governante para estabelecer um tipo de sociedade onde se respeita direitos naturais, né? Por isso que você fala ius naturalis, né? Direitos naturais, ou seja, direitos que já existiam no estado de natureza. E o governante tem que respeitar esses direitos. Esses direitos individuais são justamente esses direitos liberais, liberdades individuais, né, que a gente está falando aqui. Veja, esse tipo de Estado é digamos, a cópia e fotocópia do que a gente chama de Estado de Direito. Né? O Estado, Estado. Né?
direito, como está ali, o Estado de Direito. Veja, o Estado de Direito, tudo bem, ele vai respeitar simplesmente, manter a ordem, um Estado liberal, ou um Estado mesmo neoliberal hoje em dia, que a gente fala de Estado mínimo. Já ouviram falar a expressão Estado mínimo? Veja daí. Estado mínimo, né? Estado mínimo. Quando vocês escutarem falar de Estado mínimo, é justamente uma derivação desse tipo de Estado. Porque você tem aqui um Estado que é o Estado liberal, liberalismo, né? E você tem hoje uma tendência, né, neoliberal, ou seja, um retorno neoliberal. Né? Veja, os neoliberais vão falar, por exemplo, de Estado mínimo. Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? É um Estado que não tem que estar se preocupando com direitos trabalhistas, coisa de previdência, de seguro-desemprego, de aposentadoria, de todos esses benefícios que surgiu aonde? Aqui, ó. O welfare state, que é chamado, é o Estado social. Estado social. Por que social? Porque ele tem justamente uma preocupação com o social. O Estado liberal, ou o Estado de Direito, ele, como eu disse para vocês, é diferente do Estado social. O Estado de Direito, ele é mais antigo, digamos assim, né? Toda a discussão vai surgir aqui, né? E posteriormente vai surgir o Estado de Direito. Ele é posterior, né, ao Estado liberal, né? Ele surge como Estado liberal, né? Ele é posterior, ele é anterior a essa discussão aqui que a gente está travando, do Estado social. Porque o welfare state, o Estado social, ou o Estado que vai se preocupar, por isso que ele é chamado de Estado providencialista, né? Providencial. Ele vai providenciar, digamos assim, ajudar os indivíduos, né, porque a ideia toda aqui é que cada um, por si próprio, né, através do seu trabalho, como vai dizer, tem condições de providenciar a sua liberdade. O Estado não tem que ter esse papel, o Estado tem que deixar livre. Já ouviram falar, inclusive, da economia política de Adam Smith, né? Adam Smith dizia que existe, o mercado tem uma mão invisível, né? Os indivíduos, a ideia é toda essa, né, do liberalismo. Os indivíduos têm que ser deixados a si próprios, né? Porque eles próprios têm capacidade, né? E inclusive a competição é até importante, né, a se desenvolverem, né, e através dessa sua liberdade de empreender e conseguir as coisas, né, eles se desenvolvem. Né. O Estado não tem que estar metendo a mão, né, interferindo na economia, né, inclusive. Essa é a visão liberal, que depois, hoje a gente tem uma visão neoliberal, uma volta, um retorno a muitas dessas teses, porque a gente passou pelo Estado social. Dá para ver a diferença, né? Estado liberal, o Estado de Direito vai se preocupar inicialmente, o Estado liberal, no seu início, com as liberdades meramente individuais. E liberdade individual é liberdade com a vida, com a propriedade, né, aqui. Mas aqui não. No Estado social, depois eu citei até inclusive a questão de como ele surge, né, na Europa, depois da Segunda Guerra, a Europa destruída e tal, e vai, os Estados Unidos vão ajudar inclusive nessa recuperação da Europa, né? E você tem um tipo de Estado preocupado, né, com os indivíduos, né, interfere na vida econômica, digamos assim. Né? E até hoje a Europa, né, ela tem uma preocupação maior do que muitos outros países do mundo, né, com essa questão, com o bem-estar social. Né? Estive lá, o preço das coisas para o que eles ganham é muito barato. Né? Agora, se você vai comer no restaurante, é mais caro, porque a mão de obra é mais cara, né, o serviço. Mas você vai fui lá no supermercado, com 7 euros eu comprei meio mundo de coisa, né, para comer, para beber e tal. Agora, e para o que eles ganham, né, a gente ganha muito menos, né? Um real que eu levei aqui, que eu ganhei quase 4 euros, né? Para eles é muito melhor ainda. Tem uma preocupação também social, né, com as questões de saúde, muito mais do que... E o neoliberalismo, quando ele vem hoje com toda uma política de privilegiar e beneficiar a economia, porque essa é a visão desde a época do liberalismo, né, é beneficiar as liberdades individuais. O que é isso? É o Estado não interferir na economia. Né?
deixa aí o pessoal à vontade, né? Deixa aí, você é um capitalista, você é um grande empresário, o Estado não tem que estar metendo meio de imposto, taxa, disso, daquilo, outro, interferindo na sua vida. Né? Pelo contrário, com o neoliberalismo, que foi justamente uma política traçada nos Estados Unidos, em Washington, né? Tem até um nome, né? Digamos assim, consenso, né? de Washington, ING. Tá certo, né? Consenso de Washington. Na década de 90, né, você tem 1990 em diante, né, há uma radicalização dessas teses com o consenso de Washington. Você tem a figura de Reagan, Ronald Reagan, né, aquele ator que se tornou presidente, né, Reagan, né, Estados Unidos. Você tem Margaret Thatcher na Inglaterra. Foram principalmente esses dois países que determinaram, do ponto de vista político, as normas, digamos assim, para a economia mundial da mídia. Então, qual é, digamos, as teses do consenso de Washington que acabou os vários países seguindo depois? É que o Estado não deveria intervir na economia, justamente o Estado tem que ter, digamos assim, uma atividade mínima, né, preocupada com segurança, tal, essas coisas que o Estado Social se preocupava, né, com as questões, digamos assim, providência, de ajuda à população, de bem-estar social, isso aí, né, saúde, educação, isso aí é coisa que a pessoa individualmente tem que dar conta, né? Então o Estado tem que estar preocupado. Veja, é uma tese meio perigosa, né? Para quem, justamente, para quem tem dinheiro, entendeu? Mas a população que está entregue, inclusive acabar com uma série de normas trabalhistas, até a CLT, lembra da época de Getúlio, né, 1930, fez todas umas normas, ainda existe, né? Mas tentaram derrubar, inclusive, aí o pessoal vem falar de flexibilidade e tal. É claro que tem gente, principalmente quem é empresário, assim, grandes empresários, que não gosta, assim, que eles, assim, compactuam, é claro, muita gente com essas ideias, porque beneficia o empresário. Mas o trabalhador em si, você, por exemplo, retirar direitos trabalhistas, uma série de coisas, porque você vai flexibilizar, o cara pode contratar a qualquer momento e botar para fora o trabalhador, né? Não tem que pagar uma série de direitos. Né? Para as teses neoliberais e para esses filósofos, você tem, por exemplo, aqui um filósofo chamado Hayek, né? Um grande neoliberal que vai defender essas teses. Né? É muito interessante para eles, né, que o Estado ele deixe bem à vontade o pessoal. Quando houve a crise, toda aquela questão da bolha econômica dos Estados Unidos, muita gente, né, que é contrária às teses neoliberais, a globalização, uma série de coisas assim, que criticam, né, todas as questões negativas da globalização econômica. E a globalização não é só do capital, né, como as tendências, principalmente marxistas, que falam, né, globalização do capital, é também da comunicação, do crime, de uma série de coisas. Né? A globalização ela é geral, né? Em relação a uma série de coisas, das informações e tudo. Aí muita gente diz que o neoliberalismo caiu por terra. Né? Por quê? Porque se o neoliberalismo prega justamente esse deixar o mercado a si próprio, foi que ocorreu. Né? Quase que a economia mundial, né, o negócio ia quebrar de vez. Né? É claro que toda essa questão financeira e econômica, que não é nossa praia, né, assim, de regulação de moeda, de economia, de taxa de câmbio, de tudo isso, né? Fora as questões econômicas, as questões políticas também, né? Porque os Estados Unidos têm um peso muito grande na economia mundial, porque antigamente era chamado, na época, sistema Bretton Woods, né? O ouro era o que regulava as moedas a nível internacional. Aí ficou sendo o dólar. Quem é o país, né, que produz dólar e que regula a economia mundial, tanto do ponto de vista econômico como político? Os Estados Unidos, né, tem o maior peso, né, é o país mais poderoso em termos de
de exército a nível mundial, né? Pode confrontar qualquer país, né, e tal. Então, veja, o que foi que aconteceu? O pessoal diz que o neoliberalismo acabou de vez, né? Porque isso aí, essa crise, foi a negação do neoliberalismo. Veja que é complicado, né? O capitalismo, o neoliberalismo, todas essas coisas, né? O próprio sistema capitalismo vive de crise, né? E veja que os Estados Unidos estão voltando, né, a economia, né, A crise de 29 foi nesse estado de neoliberalismo? Tem a ver com essas questões econômicas também, né? Inclusive, nessa crise de 2007, 2008, o pessoal citava muito aí, a gente vai ter uma crise igual a de 29 aí, né? Todo mundo citava como um modelo e tal. Ainda bem que não chegou àquele ponto, né? Não chegou, porque eu acho que a experiência histórica e tudo ajuda, principalmente economistas, né, políticos e tal, a saber como interferir na economia, né, gerir e tal e tudo mais. Né? Porque, veja, qualquer país que sofreu a crise, inclusive aquela venda de bancos, aquela coisa toda da bolha imobiliária, como os Estados Unidos, teria quebrado, digamos assim, com a sua economia. Mas os Estados Unidos têm uma vantagem, né? Eles têm um dólar, eles que conseguem mexer com essas questões de taxa de câmbio a nível mundial, baixa, leva, dólar, essa coisa toda. E naquele período ali, até 2008, você tem uma coisa nova a nível de economia mundial, que foi a elevação, principalmente dos BRICS. BRICS são os países, né, formados pelo Brasil, né, Rússia, Índia, China e depois entra a África do Sul, né, em inglês, Sudáfrica. Né? Era BRIC e depois se tornou BRICS. Você tem principalmente um país aqui que estava crescendo assustadoramente, que era a China. Né? 10% ao ano, tal, aquela coisa. Mesmo a China agora, né, depois dessa crise toda, ela corre o risco, né, se ela der uma freada, né, porque o medo do pessoal a nível mundial é que ela estava crescendo demais, produzindo, né? Mas é como se você dissesse, eu vou fazer uma casa muito bonita, eu tenho uma cidade, vou construir pistas aqui, fazer meio mundo de coisa, mas se não vem ninguém trabalhar aqui em uma cidade deserta, digamos assim, né? Do que adianta, né? Você construir a China, grandes estradas, meio mundo de coisa, investindo no próprio país, né? na economia e tal. E produção, né? Muita produção, venda, né? Ela baixava a moeda, essa questão de câmbio, muito inteligentemente. E o que é que fazia a China? A China estava emprestando dinheiro para o mundo todo. Ela criou uma poupança muito grande, né? Enquanto os Estados Unidos é o maior devedor, acho, do mundo, né? A China, né, é a maior compradora de títulos dos Estados Unidos. Vocês podem dizer, isso aí não tem nada a ver com a aula de filosofia política, mas a gente está tocando no assunto, né, porque tem a ver com as nossas questões. Eu vou voltar à nossa a questão da própria filosofia política. Veja o seguinte, no caso, isso aqui também é bom que a gente discuta desde já, porque o pensamento político de Habermas, ele não só tem essa obra Direito e Democracia Atual, como está no alemão, Partizipation Doctrine, né, em texto. Ele tem muitos e muitos textos e a produção, principalmente depois do Direito e Democracia, a nível mundial. Né? Então, Habermas, ele tem várias obras onde ele trata, digamos assim, de uma filosofia política internacional, digamos assim, de um direito internacional. Entendeu? Ele tem várias obras, inclusive eu cito lá na tese, lá do doutorado, vários textos. Vários textos. E a gente vai discutir, por isso que é bom também a gente ficar por dentro dessas questões, né? Porque quando a gente for tratar especificamente a filosofia de Habermas, né? Nesse ponto, a nível de uma filosofia do direito internacional, ele tem uma proposta, uma teoria, né? Que ele chama de direito cosmopolita, recuperando a Kant. Né?
Kant falava na obra dele, Kant, esse autor aqui, sabe, eu botei aqui, né? Kant, ele tem uma obra chamada Paz Perpétua. Paz perpétua. 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 Kant escreveu essa obra na época moderna justamente visando acabar com as guerras na Europa. E o que é que Kant propõe nesse período? Que depois serve, segundo muita gente, né, quando o Wilson, os presidentes americanos, terminaram a Segunda Guerra, fizeram uma proposta de criação da ONU, Organização das Nações Unidas. O Kant, ele vai propor aqui a ideia de uma confederação, apesar dele utilizar o termo na época federação, né, conceitualmente não é bem empregado hoje, porque federação é uma organização política como o Brasil, onde você tem vários estados, mas tem uma Constituição que impõe a lei para todos esses estados, né? Mesmo tendo as constituições estaduais. É diferente de confederação. A ONU é uma confederação. Aí o confederação é diferente de federação. Né? Confederação, veja, Kant propõe aqui na Paz Perpétua a ideia de uma confederação de estados, ou seja, de uma organização mundial de estados, para acabar com as guerras, para estados a nível internacional gerir, digamos assim, o direito, né, e respeitar o direito a nível internacional, né, para não entrar em guerra, não estar se matando por questões, né, digamos, particularistas daquele estado, né, em confronto com o outro. E é o que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, a própria guerra, que antes era considerada uma coisa normal no direito público europeu, né? Era normal o país decretar guerra a outra, a forma mais normal. Até Hegel, né, Carl Schmitt, todos eles falam que a guerra, o próprio Hegel diz, a guerra testa a saúde do Estado. Né? Ele usa esse termo, ele diz, a guerra é importante para o Estado, por quê? Porque vai testar a solidariedade dos cidadãos. Eles vão para a guerra para defender a sua pátria, né? O seu ethos, né? Do ponto de vista dele, coloca dessa forma. Aí a guerra passa a ser criminalizada. Né? A guerra depois da Segunda Guerra Mundial, né? E o Kant já colocava isso, né? De criminalizar a guerra. Né? Olha que Kant é de 1700, final, né? 1700, né? Essa primeira metade, já indo para a segunda metade de 1700. Hegel, ele é um filósofo que nasce em 1700 para 70, ou 1831, uma coisa assim, mas Kant é anterior a ele. Né? E Kant lança essa proposta. Essa proposta ela é levada em conta depois por Habermas. Cadê o Habermas? Aqui. Aí a teoria de Habermas é uma teoria de cunho kantiano, em determinado aspecto. Só que ele vai radicalizar essa teoria de Kant e vai querer, na nossa época atual, criar a ideia de que o direito, a política mundial, ela tem que ser juridicizada, constitucionalizada. Porque, veja, o que é que ocorre, o que é que tem tanta guerra no mundo, o que é que tem tanto problema como a gente viu da crise econômica a nível mundial hoje? Porque não existe, digamos assim, uma regularização, uma constitucionalização, uma juridicização da política a nível mundial. Para esses autores, como é o caso de Habermas. Ele acha que se todos os países do mundo seguissem determinadas normas comuns, com uma Constituição única, né, constitucionalizando a política a nível mundial, ou juridicizando, acabava com uma série de problemas. Por quê? Porque todo mundo tinha que respeitar aquelas normas. Isso é o ideal, né? Esse é o ideal. E é o ideal de Habermas também, nesse sentido. Depois a gente vai destrinchar melhor a teoria dele, aí vocês vão entender determinadas nuances e peculiaridades, né, do pensamento dele. Entendeu? Mas o que é que ocorre a nível mundial? Por exemplo, Hobbes, todos esses autores aqui, né, eles falam, inclusive autores de uma tendência chamada realismo político, né, que seguem inclusive a visão maquiavélica, Maquiavel, de tratar a política de uma forma, né, o realpolitik, né, eles justamente
colocam que o direito internacional é o quê? É o âmbito, digamos, o direito, a política internacional, as relações entre o Estado, elas se dão de uma forma anárquica. Não é que, está entendendo? Não é no sentido assim como a gente usa usualmente, não é porque não há uma norma suprema, como por exemplo, isso era mais fácil na Idade Média, né, que a Igreja Católica tinha o poder e o direito canônico, né, para impor determinadas normas, seja do ponto de vista ético jurídico, ou nas cidades-estados gregas, digamos assim, né, entravam em acordo com ciência e tal. Mas veja, o caso é que a ideia desses filósofos Kant e Habermas é de fazer com que os Estados a nível mundial eles sigam normas jurídicas comuns, né, com uma Constituição acima deles. Está claro? Porque não existe isso até hoje, não existe. O Brasil não tem que obedecer normas iguais à Alemanha, igual ao Chile, igual a Guiné-Bissau, igual a Angola, está entendendo? Igual a China, não existe. Cada país é uma unidade autônoma, que tem o seu próprio poder e as suas próprias normas. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, com medo, né, porque o mundo tem bomba atômica, uma série de coisas, aí criou-se a ONU, né? Criou-se na ONU tem dois âmbitos de discussão, de deliberação, que é a Assembleia da ONU, a Assembleia, formada por quase 200 estados, a 198, assim, e tem o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, que é quem trata digamos, de uma política de segurança mundial. Né? Mas o Conselho de Segurança só são formados por 5 estados, que foram os estados, digamos assim, vencedores da Segunda Guerra Mundial, que precisaria ser reformulado hoje, né? Porque o mundo passou por grandes transformações. Né? Aí precisaria, o próprio Brasil defende uma ideia de um assento no Conselho de Segurança, pelo tamanho dele, né? A influência política aqui na região e tal. Todas essas questões, elas são questões do quê? Políticas, são questões, algumas ligadas à questão jurídica, e ela tem importância para a nossa disciplina, questões até históricas tem, porque sem saber dessas questões, assim, desses detalhezinhos, quando a gente for discutir, inclusive a filosofia política de Habermas, a gente ficaria por fora se não tivesse essas noções prévias, assim, essas questões, né, esse conhecimento prévio de política, história, ciências sociais, até economia, né, essas outras coisas. Porque a teoria dele vai discutir essas questões atuais, tá certo? Mas veja, você que está filmando, né? Você que estava comentando justamente que o texto que me levaram para Xerox, justamente querendo discutir, saber questões voltadas a essa obra aqui de Habermas. Essa obra de Habermas. E a gente vai, eu acho que talvez ainda precisar talvez de mais uma aula, né? Se não der tempo a gente discutir hoje esse texto com um pouquinho mais para tratar dessas questões. O outro texto também tem uma relação, porque trata da mesma questão, né? De um ponto de vista histórico, né? O Estado de Direito, os vários momentos, né? A luta pelos direitos, aquela coisa toda, né? Aí, como se dá isso em alguns países, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Na França, né? E aí a gente vai discutindo, dentro dessas questões, autores de uma grande importância na filosofia política, né? E em outras áreas, como Maquiavel, esses autores aqui que a gente falou, Locke, Hobbes, Rousseau, Kant, né? O Hegel, o Habermas, né? Que está sendo tocado, inclusive, aí no texto. Está claro? Está certo? Está muito estranha a minha explicação, porque eu comecei de um negócio fui para outro, e talvez nem tenha tocado especificamente na sua pergunta. Deu para responder alguma coisa? Deu para entender mais ou menos a ideia de Habermas, mas esse sentidozinho que ele deu aqui, você já tinha explicado também em relação... Deixa eu tentar de novo. Não tem um apagador aqui. Não tem...
Veja o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui e fazer uma nova, não se preocupem não com a